Olá a todos que nos acompanham no AEAScast. Este é o espaço na nossa associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a engenharia e a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano sustentável. E o tema de hoje é o futuro da engenharia. Profissionais que melhoram sistemas através dos projetos de melhoria contínua. Eu tenho a honra de receber aqui o engenheiro de produção, especialista em melhoria contínua, Leonardo Mello. Prazer em receber, Muito obrigado, Leonardo. Seja Cris. muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu fiquei super honrado, né, que esse convite está aqui com vocês nesse episódio maravilhoso que eu admiro bastante essa iniciativa aqui, né, da AEAS aqui de Sorocaba, né? E eu já aproveito para deixar um forte abraço para todos vocês, para toda a equipe, né? Para o Alessandro, presidente aqui da casa, para o Vinícius Marques também, o presidente do Conselho Federal, a Lígia também, né? Presidente do Conselho, né, do CREA São Paulo. Então, realmente fico muito feliz e muito honrado de poder compartilhar e bater esse papo aqui contigo, né? A gente poder levar aqui para nossa audiência tantos insights valiosos, né, tantas orientações, tantas dicas de quem realmente, né, busca ser um profissional que desenvolve iniciativas de melhoria contínua, independente da área, do tamanho da empresa, né? Então a gente sabe que o mercado hoje ele está muito carente de profissionais, de engenheiros também que desenvolvem esses projetos de melhoria contínua. Inclusive, realmente é um tema que eu admiro e gosto bastante, né? Estou já há um bom tempo trabalhando e eu tenho certeza que a gente vai poder falar bastante sobre esse tema, né? A gente que agradece a sua vinda até aqui, né? E para começar, vou te chamar de Léo. Fique super à vontade. Léo, você é engenheiro de produção. Como que você começou na engenharia de produção? Depois a gente chega até como você chegou na melhoria contínua, mas como que o Leonardo começou a engenharia de produção? É uma história muito interessante, né? E eu vou voltar lá quando eu era criança, né? Porque o meu pai, ele trabalhou por muitos anos em indústria, né? E na nossa região lá em Uberaba tinha uma empresa muito bacana Uhum. que ele, ao final do ano, convidava, né, os familiares para fazer o fechamento do ano ali junto com os colaboradores, né? Então tinha uma cerimônia, e era muito interessante, assim, com gincanas, né, tudo mais. E aí ele chegava mais cedo e dava uma volta comigo dentro da fábrica, assim. Eu era criança, eu tenho uma memória, assim, muito bacana Quantos desses anos, momentos. mais ou menos? Uns 5, 6, Nossa, bem 7 anos, criança bem mesmo. criança, assim, muito novo, Aham. né? E a gente rodava, assim, porque a fábrica estava parada, né, pelo fechamento, enfim, tal. E aí eu ficava, né, convivendo com aquele ambiente, né? Ele sempre atuou na área de segurança do trabalho, né? E aí, Engenheiro também, seu engenheiro pai? também, engenheiro também, né? Mas ele foi fazer engenharia já depois de velho já. Ele fez antigamente, o mercado oferecia uma formação muito interessante que era de supervisor de segurança do trabalho. Tá. Então ele entrou nessa empresa, né, desenvolvendo essas Função. ações, essa função da área de segurança do trabalho. E aí, por muito tempo, né, eu sempre convivi com indústria dentro de casa, né? Meu pai, a rotina era essa, né? Sair cedo para a fábrica e voltar no final do dia e tal. Então eu vi isso muito Uhum. acontecer. E aí um belo dia, já com os meus 15 anos, né, ele falou assim, Leonardo, vai sair ali uma turma nova para o Senai, né, e aí dependendo da classificação, é uma turma que vai ser direcionada para ser menor aprendiz, Uhum. né, então, só que você acha? Eu falei, eu vou lá, né, e fui muito criticado com isso, assim, pela família, Senai, vai fazer Senai e tal, eu falei, mas poxa, eu gosto muito, né, então eu vou Aham. lá fazer, né, e aí eu fui para o Senai, fiz eletroeletrônica no Senai e fui ser menor aprendiz dessa fábrica, né? Lá em Uberaba Tá. tem um polo moveleiro, essa é hoje é a Dexco, né? Mas antigamente era a Satipel, que começou como Minasplac, Satipel, Doratex e hoje a Dexco, né? Uhum. Então eu fui o menor aprendiz deles, né? E aí eu acabei com os meus
quase 18 anos, né? Meus 17, já estava quase 2 anos, né? Eu entrei no segundo semestre no Senai. E aí surgiu e o que eu vou fazer agora, né? Surgiu Uhum. a dúvida, né? Do que eu seguiria na minha vida profissional, né? Já tinha que tomar aquela decisão para a faculdade, né? A gente tem uma autocobrança também, né? Agora eu Terrível. preciso decidir, não posso errar, né? Terrível, terrível. Mas é interessante que durante esse período como menor aprendiz, eu já estava exercendo algo que poderia me ajudar muito no futuro, o futuro hoje presente, Aham. que é o ato da observação, que é o ato da escuta. Então, o menor aprendiz ele não pode colocar a mão nas coisas, mas você tem acesso. Então, eu perguntava muito, assim. Então, eu chegava pro gestor da área e falava, eu posso participar de uma reunião? Eu posso... me apresenta a fábrica. Então, assim, eu conheci muito, né? E com essa atitude mesmo, né, de interesse, de conhecer, Uhum. de acompanhar, mas só de escuta, né? Então eu observava, escutava, via como é que era a relação entre os subordinados, entre os líderes, o começo do turno. Então, final de semana eu pedia para ir lá também, né, para conhecer o processo. Então eu fui muito ativo assim nesse ambiente, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer engenharia da computação. Computação. Fiz computação quase 2 anos. Uhum. E aí abriram a primeira turma de engenharia de produção. Eu não estava satisfeito na engenharia da computação. O meu Agora eu tenho negócio... uma curiosidade. Seu pai, ele é engenheiro que área? Meu pai é engenheiro civil. Civil. Só que ele foi fazer engenharia civil com Assim como eu. 50... ele foi fazer engenharia civil com 57 anos de idade. Olha que desafio, hein? Ele fez direito nesse intervalo, né? Tá. E aí depois ele foi fazer engenharia civil, acabou lá com seus 59, 58, eu não me lembro assim, né? Se entrou com 55, acabou com 58, uma coisa assim. Ele já tinha conseguido eliminar algumas matérias, enfim. E aí nós fizemos a pós em engenharia de segurança do trabalho juntos também, Que né? legal! Você e seu pai? Fizemos juntos em Uberlândia, Triângulo É, Mineiro. que E aí, bacana. quando nós acabamos ali após, ele prestou concurso para engenheiro de segurança do trabalho e passou nos 4 concursos. Hoje ele é Uau, que engenheiro inspiração, seu com pai, hein? 60 anos de idade. Né, ele prestou o concurso, hoje está lá em Porto Velho, Rondônia, Uau. numa área da Gevisa, que a Gevisa é a parte saúde, vigilância sanitária, alguma coisa nesse sentido assim, não me recordo Uhum. bem a descrição aqui da área dele, mas é uma área que se faz muito presente, é muito importante no processo. Lá ele passou Uhum. e está trabalhando, né? Até um forte abraço para ele também. Pode E mandar o recado para aí, todos ó. os Como que é o nome do engenheiros, seu né? pai? José Inácio, né? Um Senhor forte José abraço, Inácio né? aí, ó. Leonardo, pode mandar. E é uma grande inspiração, né? Uhum. E eu me recordo que a minha mãe, né, ficava naquela ansiedade, né? Poxa, meu pai longe, né? Ela tinha gente, não podia deixar a gente, mas também não queria. Quantos é, é, filhos? 2. Dois. Eu e a Daniela, né, minha irmã mais nova, advogada, que Uhum. continua em Uberaba, e eu estou aqui em São José dos Campos, né? No Vale do Paraíba. E aí o que aconteceu? Eu não estava muito feliz na engenharia de computação. Eu não me via nessa profissão, né? Uhum. E aí abriram a primeira turma de engenharia de produção da Universidade de Uberaba, e aí eu fiz a transferência e eu realmente fui muito assertivo com essa mudança, né? Uhum. Nesse período eu fiquei com uma dúvida, pô, será que eu vou para medicina, né? Eu pensei também em fazer medicina, né? Mas Uau. Deus entendeu oficina, me mandou para engenharia, né? Eu conto essa piada em todo lugar que eu vou, né? Porque Uhum. é muito interessante, assim. Por um momento da minha vida, eu pensei em fazer medicina também. E aí, o que aconteceu? Eu migrei para engenharia de produção e realmente eu me dediquei muito na faculdade, assim. Para você ter uma ideia, todos os períodos da faculdade, eu chegava na secretaria Eram 10 períodos. eram São 10, né? 10 períodos. Eu chegava na secretaria, o primeiro período já, ele falou assim, ó, me dá uma declaração que eu
tô aqui estudando mais, que eu vou bater na porta das empresas para eu visitar empresas, Que né? legal. Então, assim, ao longo como menor aprendiz, depois logo no início da faculdade, e ao longo da faculdade toda, eu visitei diversas empresas com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria. Uau, então isso já nasceu junto com É, a engenharia de exato. produção? Eu achava que você começou na engenharia de produção e depois aconteceu o processo, né, de melhoria contínua. Não, eu já peguei a ideia da formação, né? Porque, na Uhum, verdade, o engenheiro de produção, ele tem por objetivo identificar as oportunidades os para processos, né? identificar ali, né, as oportunidades de eliminar os desperdícios, aumentar a capacidade, eficiência, disponibilidade, enfim, né, aumento de lucros, aumento de satisfação de cliente interno e externo, enfim. Então, Certo. tem várias, vamos falar, amplitudes dentro da engenharia. A engenharia tem aí praticamente 10 áreas de atuação, né? Então é uma formação muito interessante que prepara o profissional para uma visão muito estratégica e ágil em cima da condição atual ali do negócio, né? Então, assim, o engenheiro de Uhum. produção hoje ele atua em diversas frentes, né? Ele não necessariamente, eu falo até para o pessoal que as universidades elas pecam, tá? Num ponto Uhum. interessante que acaba falando muito naquela carreira, ou você segue uma carreira na indústria, ou você vai ser um concursado, ou você vai para uma carreira vai dar aula, né? Vai fazer mestrado, doutorado, para virar professor de universidade, né? Então, assim, Inclusive, até eu também trabalhei muitos anos na indústria, venho da indústria e continuo na indústria. Mas na época que eu estava em facilities, que a gente tem aquelas avaliações anuais, a gente chegava o meu gestor e falava: Cristiane, você quer a carreira líder ou a carreira Y especialista? Você é tinha que já isso. ter isso É, definido. E exato. a autocobrança de você, tipo, sabe, ter que definir alguma coisa Não, ali é muito desafiador, né? É muito bastante. desafiador, né? Inclusive hoje, quando você for aprofundar assim nas carreiras, né? Você tem a Uhum, carreira Y, que é especialista, e a parte isso. generalista, né? E hoje o mercado, ele, embora, né? Aí a gente até vai chegar mais nesse ponto, mas assim, o, o generalista, ele tem uma visão muito interessante, que ele consegue olhar, né, de forma ampla e ágil as oportunidades, né, e como que de forma estratégica faz acontecer. O Uhum, especialista, certamente, ele tem um conhecimento aprofundado, técnico ali, né, muito bom, e exato. com certeza esse é um profissional que também tem uma grande oportunidade no mercado, mas as universidades elas não mostram para o engenheiro de produção as possibilidades, pelo menos na minha época, né? Isso eu me Tá, formei em 2009. Então, assim, ok. São quase 20 anos aí. quase 20 anos. Então, assim, naquela época, a universidade ela mirava muito em indústrias, né? Tá. Ou universidades, você pode se preparar aqui para prestar um concurso e tal. E aí eu não concordava muito com essa visão e eu comecei a É uma visitar. imposição, né, da massa, porque a maioria está fazendo Pois isso é, e é legal que você siga isso. É uma coisa meio que imposta, né? e também talvez Uma pela autocobrança. região, É. enfim. Mas aí eu percebi isso de uma forma ágil também. Eu falei assim, poxa, calma aí, eu preciso visitar diversas empresas, diversos segmentos, e independente do tamanho do negócio, se é indústria, se é uma prestadora de serviço, se é Uhum. um escritório, seja o que for. Por quê? Porque todas as empresas são compostas por pessoas, por processos, por operações, por tarefas, por entregas, por desafios, por necessidades de cumprimento, né, de regras estatutárias e aí normativas. Então, você tem um cenário de muito desafio, independentemente do ambiente. E Sim. aí, naquela época, eu falei assim, poxa, eu vou me aprofundar nisso, né? Então, Uhum. eu visitando várias empresas, e ali, praticamente, quase terminando a faculdade, eu entrei numa empresa também como estagiário de soluções de tecnologia, né, automações, e aí
isso também foi muito intencional, né? Então, quando eu entrei, eu já sabia o porquê que eu estava entrando. Eu falei, olha, eu quero entrar ali porque através daquela empresa eu vou ter acesso a várias outras, né? E isso Sim. eu vou acessar grandes empresas, Já né? Que tinha a que eu não conhecia. familiaridade ali da engenharia da computação, que era o Exato, né? facilitador ali, né, de Correto. conhecimento. E aí eu visitei grandes empresas, praticamente na minha região do Triângulo Mineiro eu conheci muitos negócios legais, muitos mesmo assim, de Uau! diversos segmentos, né? Aham. E aí eu falei assim, poxa, eu vou me posicionar no mercado como um profissional aí eu fui aprofundando os estudos, né, pós-graduações, as experiências, porque também a teoria ela é muito importante, mas a atitude de você pegar, fazer, aprender, e a gente nunca sabe tudo nessa vida. Eu falo que a gente aprende com coisas que a gente sabe, a gente aprende com coisas que a gente não sabe. E tem a Todos os cultura dias, né? sazonal também, né, de cada É região isso. ali. Todos os dias você está aprendendo. Então eu falo assim, eu Uhum. acho que o maior valor está na atitude. Né? Inclusive, até a questão, o pessoal fala que a IA vai substituir o profissional, né? O profissional, os engenheiros. Não vai. Não vai porque a IA não substitui, né, a questão do talento voltado para relacionamento interpessoal ali, a Exato. estratégia, né, a construção de um ecossistema, de uma cultura voltada para excelência operacional, para melhoria contínua. Ela tem ali uma biblioteca de conhecimentos, mas a atitude de pegar e fazer acontecer está nos profissionais, né? Exatamente. E aí eu nessa visão, né, eu me dediquei muito né, em cima dessas oportunidades que foi dada a mim ali, né? Uhum. Agarrei com unhas e dentes, né? E aí eu fui estudando, avançando. E aí eu fui convidado por uma grande empresa do setor sucroenergético para desenvolver os projetos de excelência operacional de uma amplitude muito interessante, né? A começar no setor agrícola, Isso recém-formado já? recém-formado. Uau! Isso em 2011 já. Uhum. Nesse intervalo eu passei por uma outra empresa também, inclusive né, a parte de planejamento estratégico, né, numa empresa petroquímica. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui desenvolver esse projeto na área agrícola, não se falava de oportunidades de melhoria, de ações pontuais de melhorias ali, estratégicas no setor agrícola, né? Então, inclusive eu deixo para a audiência, com certeza tem muitos profissionais aqui que, escutando aqui, Do pode ter agro. certeza que em Com todo ambiente que certeza. você passar, você vai ter esses desafios e grandes oportunidades. Então, você profissional que deseja ser ali, né, um consultor de melhoria contínua, um profissional que quer atuar com projetos de excelência operacional, melhoria contínua, qualidade, com certeza, seja uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa, escritório, área de logística, inclusive os pilares do Lean, né, que a gente está falando aqui, o Lean, né, com esse pensamento enxuto, essas iniciativas de redução e eliminação de perdas, nós temos aqui várias amplitudes, inclusive a área agrícola, que eu falo bastante. Então a gente tem a parte do Lean Agricultural, né, que é a Uhum. parte agroindustrial também. Nós temos o Lean Logistics, né, ou seja, as iniciativas voltadas para as empresas do ramo logístico, operadores logísticos, toda a cadeia logística ali, quem está inserido nesse setor, com certeza tem grandes oportunidades, né, tem grandes desafios, principalmente de custos, né, tudo mais. Depois você tem Lean Office, então empresas de setores, né, ali administrativos, Uhum. dentro de empresas, dentro de indústria, qualquer setor que tenha um setor administrativo, com certeza ali, né, o que não falta é a oportunidade de desburocratizar os processos, né. Tem também né, o Lean Service, que está dentro das empresas ali, de prestadoras de serviço. Né? Nós temos Lean Constructions, que está dentro da construção civil. Então, dentro da construção civil, tanto de oportunidade que a Nossa, gente tem. é muita Né? divisão, né? É muita Então, você área. tem muitas oportunidades, dentre outras também, que eu vou lembrando, eu vou falando. Né? Mas é Lean Healthcare, que está dentro ali né, do Ainda mais setor agora com a saúde. NR1, né? Que está exigindo, Perfeito. enfim. Então, assim, clínicas, hospitais, farmácia, todo o ambiente né, da área da saúde tem essa necessidade. Né? Ou seja, o resumo da ópera é todas as empresas
Todas em precisam. qualquer área, em qualquer, né? Qualquer área. Então, você que deseja ser um profissional, um consultor de melhoria contínua, você pode ter certeza que serviço não vai faltar, né? Excelente. E aí, ao longo desses quase 20 anos aí, né? O que você mais notou que mudou na questão de gestão e eficiência na indústria, assim, de forma geral? Eu percebo que há vamos resgatar ali, né? Vamos pegar aqui o nível que estavam as indústrias, né, as revoluções industriais, né? Então você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, se fala, né, a quinta revolução industrial, voltada para a parte de automação, TI, inteligência artificial, enfim. Então toda essa jornada, o que eu percebo, né, que cada vez mais, por incrível que pareça, você tem grandes desafios de resultados que precisam ser entregues ali, né? Então você tem o fator de pessoas, que hoje em dia está muito difícil de você contratar pessoas que realmente querem enfrentar ali, né? Que quer de fato ser responsável, corresponsável pelo processo. Pegar para Né? si mesmo, Pegar, abraçar assumir a jornada, responsabilidades, né? Uhum. Então, esse senso de dono, o senso da urgência, o senso das prioridades, saber se organizar. E aí você tem esses desafios, mas em paralelo você tem ali uma gestão que eu percebo cada vez mais tem se amadurecido e enxergado que, independente da situação, o que vai dar o alicerce para que isso tudo aconteça que nós estamos falando aqui é uma cultura voltada para a qualidade. Entendi. Então, assim, desculpa, tem eu faço uma leitura assim, voltando, né, no passado. Primeiro a gente tem o acesso às informações, hoje está muito mais ágil em termos de comunicação, Volátil demais. muito volátil as informações, mas hoje você tem muito mais acesso do que você tinha antes, né? Então a agilidade da comunicação, ela realmente está a todo vapor aí, né? Então eu falo que se nós formos resgatar ali aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Que ele ficava na pressão ali de um processo, o chefe cobrando, né? Tendo que parafusar tudo mais ali. Aquela pressão que ele recebia numa linha de produção, hoje a pressão é aonde? É no celular, é no e-mail. Na meta, no resultado. Na meta, no resultado. Ou seja, você passa eu percebo que há uma cobrança cada vez maior, né, muito incisiva para os colaboradores, mas em contrapartida eu vejo que também tem muita oportunidade das estratégias para o desenvolvimento de uma cultura voltada para a qualidade, porque não adianta você contratar excelentes profissionais se você não proporciona um ambiente para isso. E aí que eu vejo o seguinte: por mais que a gente teve essa evolução que você me perguntou, né? Qual que é a sua visão, né? Essa percepção? A percepção da tecnologia, a percepção de métodos ágeis, de recursos, né? Da IA aí super presente na dinâmica e tudo mais. Então, de dashboards, né? Com tantas ferramentas para organizar as informações, para tomadas de decisões com mais assertividade, de forma mais ágil também. Isso evoluiu muito, né? Mas também, se você não construir um ambiente propício para que aquela informação que está sendo apresentada se torne um ponto de atitude para resolver, porque senão vai ser só mais uma informação, só mais uma notícia. Eu falo por onde eu passo como consultor, assim, olha, não adianta a gente ter vários indicadores e tratá-los como noticiário. Não adianta eu ter lá um quadro de gestão, tá aquelas informações lá, tá beleza, ok, legal, mas qual é a atitude que eu estou tomando em cima dessas informações? Até mesmo o senso de pertencimento, né? No que aquilo influencia no meu dia a dia? Pois é. Né? Ou então só saber da notícia, os índices são tais, tais e tais. No que isso impacta o meu dia a dia? O que eu preciso fazer? Muitas vezes é o que você falou, vira só uma notícia. Ah, tá, viu o índice, ok. Mas
como eu posso melhorar isso e tomar para mim a responsabilidade? Perfeito. E aí que teve uma virada também, uma percepção que eu tenho, assim, é que hoje as empresas, elas já estão saindo daquela visão departamentalista Uhum. para uma visão por processos. Ou Tá. seja, a grande estratégia aqui, né, eu até deixo como orientação e dica, é integrar os colaboradores no propósito para entregar os objetivos. E aí, isso, qual é vamos falar, o caminho para que isso aconteça de forma sustentável? Porque não adianta a gente. Eu falo que um dos maiores riscos que tem dentro do ambiente de trabalho é eu voltar aos velhos hábitos. Então a gente Sim. tem que ter uma estratégia. E a estratégia mais assertiva é colocar o time focado por uma visão de processos. O que é essa visão por processos? Você sai daquela visão departamentalista que o meu cuido eu e se ele está fazendo problema ou não, o problema é dele, mas aí você sai desse pensamento, sai dessa atitude, sai de uma visão verticalizada. E essa é a grande evolução que eu tenho visto, assim, e olha que Tá. ainda tem muita coisa para melhorar, viu? Uhum. E aí você passa a enxergar o processo de uma forma mais horizontal, porque está todo mundo integrado no propósito que aquela empresa tem a entregar para o mercado. Aquela empresa entrega o quê? Produto, serviço, informação, o que que é? Então todos eles estão ali na mesma direção, né, no mesmo objetivo, no mesmo foco. Então, independente se era uma área operacional ou uma área de apoio, todos estão sabendo. Até Né? porque, quando a gente fala de melhoria contínua, todo mundo já ouviu falar. Mas, pegando esse gancho no que você está dizendo aqui, será que muitos têm consciência do que realmente é? Então, melhoria contínua, eu já ouvi falar isso num processo, tem lá na empresa que eu trabalho, mas ter a consciência e saber o que é na realidade, como você vê isso, Léo? É uma pergunta muito interessante essa sua, porque enxergando isso também, né, eu falei o seguinte, eu vou construir um ecossistema, né, Uhum. voltado para essa abordagem da melhoria contínua, né? E aí, com isso, nós criamos um ecossistema, hoje uma plataforma, inclusive compartilho depois com vocês aqui um acesso gratuito, tem muito legal. material legal para vocês também, né? Presenteio toda a nossa audiência com acesso na minha comunidade, né? E vocês também podem acessar tanto para Android e iOS, só digitar Leonardo Melo com um L só, que você vai conseguir fazer download do aplicativo, pode fazer o seu cadastro lá, é um presente para vocês, tá? Pode pra falar vocês já, aqui, aproveita né? aí, Então fala pode pra digitar gente. lá, né? Leonardo Melo, seja ali na plataforma tanto Android quanto iOS, você vai conseguir fazer download do aplicativo, você vai fazer o cadastro que já está liberado aqui nesse tempo para vocês, né? E aí com isso vocês vão acessar todo o conteúdo e principalmente uma biblioteca riquíssima. E o porquê disso? Porque eu comecei a ser acessado com essa pergunta. Leonardo, o que eu posso fazer na abordagem de melhoria contínua? E aí eu falei assim, poxa, eu vou então construir uma formação, que é a formação de consultores em melhoria contínua. Uau, que para aqueles legal. profissionais que, embora esteja lá no CLT, que está frustrado, né, que está dando sangue, que não está sendo reconhecido, que precisa de um plano B, porque o CLT hoje ele não é garantia de nada. Nada. Né? Hoje nada é garantia Nada de nada. garantido. Então a gente precisa ter o plano B, o plano C, e assim, e a gente consegue fazer um processo de transição muito bacana. Até para ter uma clareza do todo, né? Com certeza, da onde né? eu estou, para onde eu vou, quais são os envolvidos, tudo isso, né? Perfeito. E aí tem um ponto interessante dentro dessa abordagem da melhoria contínua, que os profissionais que começam, né, a enxergar essas oportunidades, porque na verdade os profissionais, independente das áreas, ele já, vamos falar, ele já se relaciona com iniciativas de melhoria. Quais são essas iniciativas de melhorias, né? São todas aquelas iniciativas que têm por objetivo melhorar aquele processo que ele está inserido. Seja, então, um aumento de produtividade, eliminar os desperdícios, como que a gente pode fazer mais com menos, como que a gente pode ser mais eficiente, como que a gente pode realmente trazer padronização,
Como que a gente, através de padronização, consegue desenvolver pessoas? Porque pessoas vêm e vão. Se a gente não tem um processo definido, padronizado, como é que você vai treinar aquela pessoa que está chegando? Né? Então, assim, as pessoas que estão envolvidas na rotina, independente da empresa, quando ela tem essa visão, ela fala assim, poxa, calma aí, eu consigo tornar ali algo estruturado, mas não somente para iniciativas como essa, mas também a gente, eu rodo bastante, né? Estou muito em contato, a gente vê empresas, né, tendo problemas com o cumprimento de normas estatutárias. Então, pegando esse gancho, que eu já ia chegar nisso e você já se adiantou, que muitas vezes a gente acha que o problema está na empresa. E muitas vezes não está na empresa somente, e sim no processo das pessoas. Com certeza. Né? E aí, como você já se adiantou, eu ia chegar nisso. Quais são os erros mais comuns que você vê acontecer nas empresas na melhoria dos processos? Principalmente... E depois, se você puder citar algum exemplo, assim... Principalmente, eu falo assim, principalmente aqui, né, eu falo para vocês, eu tenho certeza que você que trabalha numa empresa, até devolvo essa pergunta, né? Você que está dentro da empresa, quais são as oportunidades que tem para você melhorar dentro dela? Agora, imagina você, com esse conhecimento que você tem, quando você olha para o mercado, o quanto as empresas precisam de você também, né? E o que eu vejo mais incomum, tá? Não ter padrão. Não ter padrão. Eu já vi empresas realizando auditorias de processos que não têm um processo definido. Então, como que você vai fazer uma auditoria em cima de algo que não tem padrão, não tem clareza, não tem algo definido, né? Esse é um dos grandes erros, tá? Você não ter realmente a padronização. E aí vai um fator muito árduo, porque quando um colaborador ele acaba de chegar dentro da empresa, qual é a maior ansiedade e expectativa dele? Ele passar pelo período de experiência e ser contratado. Sim. Não é isso? É. E se você entra numa empresa que não tem os processos validados definidos? Uau. Como é que você se sente? Inseguro. Perdido. E aí... isso aí você vai falar com o fulano. Mas para fazer isso, a gente sempre fez desse jeito, pergunta para ciclano. E aí... vira uma colcha de retalhos. Exato. E às vezes, para aquela situação foi adotada... tal medida, daí para uma situação análoga, aí já não se lembra a medida, ou se toma outra, enfim. Aí você começa a perguntar, por que você faz assim? Porque um dia alguém me ensinou assim, porque um dia alguém me falou que é para fazer dessa forma. Então aquele colaborador que está chegando, ele se sente muito vulnerável nesse processo, e eu já vi colaboradores sendo prejudicados por falta de organização. Né? E aí eu falo o seguinte, é muito comum. Muito. Então assim, a pessoa, de repente ela erra, mas não pela forma intencional do erro, mas pela falta de organização. Esse é um dos grandes erros que vai, assim, mexe muito com o psicológico de um novo colaborador, ou até mesmo daquele que está lá, porque cada hora é uma coisa nova. Esse é um ponto. Exato. O outro ponto... Até aquele que estava mais antigo fala... Ele sofre. Na minha época foi adotado tal medida, agora... É isso. Perde referência. Exato. E o outro grande erro é não ter dados claros, organizados e confiáveis. Vocês sabem o quanto é difícil tomar decisões sem ter clareza e ter dados confiáveis. Eu já cheguei para fazer projetos de consultoria, né? Inclusive é o que eu ensino para meus alunos, né? Como fazer um projeto de consultoria, como que você mapeia, como você diagnostica, como que você conquista o cliente, nessa visão de ser muito assertivo. Você tem um case aí de impacto real? Muito. Talvez o que você acha que até hoje, ao longo aí da sua trajetória, qual foi um case assim que mais marcou de impacto real, de melhoria numa empresa? Olha, eu tenho, inclusive, vou citar aqui um que foi até o tema do MBA que eu fiz, que né? Legal. Dentro da área agrícola, que aconteceu o seguinte, né? Tinha uma rotina operacional lá no dia a dia, né? Os colaboradores faziam Indústria. Porque a área agrícola. Agrícola, desculpa. Okay. E aí,
o pessoal fazendo as coisas, eu falei assim, mas por que você está fazendo desse jeito, né? Ah, porque me pediram para fazer assim, mas onde está o processo para eu dar uma checada, né? Porque se você não tem um processo, eu te ajudo, a gente constrói juntos esse processo. E aí eu comecei a perceber que as pessoas faziam, elas tiravam leite de pedra, elas se dedicavam muito, mas ao mesmo tempo existia uma certa insegurança, porque foram cobrados até de forma ríspida o porquê que não estava fazendo um jeito, sendo outro, enfim. Aham. E aí eu falei assim, poxa, aqui tem muita oportunidade e eu vou ajudar vocês. Eu falei assim pra eles, eu tô aqui, inclusive essa é a postura do consultor, tá? É ele se Tá. posicionar dentro das empresas falando o seguinte, olha, tô aqui para ajudar. Aqui Uhum. é consultoria, não é auditoria. Viu? Eu até uso isso, né, pessoal? É consultoria, não é auditoria. Né? Então eu As cheguei lá. pessoas se sentem um pouco intimidadas Com no início, certeza, né? né? Mas aí é a forma de se posicionar. Uhum. Porque você tem que ter uma postura muito integradora. Você tem que ter uma postura de realmente de agregar valor, porque a responsabilidade ela é E compartilhada. não de apontar o dedo e, ó, tá vendo? É sua Né? culpa, Eu né? falo o seguinte, que eu uso muito o sinônimo, né, de problemas, eu coloco ali oportunidades. Né? Então, onde tem as oportunidades? E nesse caso específico, nós estávamos observando que existia uma falta de padrão operacional. Então, em termos de estratégias, por exemplo, de manutenção dos equipamentos agrícolas, Uhum. não tinha uma rotina de inspeção, de limpeza, sabe, de um checklist estruturado ali, Preventivo. não tinha Não nada. tinha nada. E aí nós conseguimos aumentar ali, né, em 45 dias de projeto focado ali, nós aumentamos mais de 10% de Uau. disponibilidade dos equipamentos, né? Então, quando a gente pega uma frota que ela é responsável pelo preparo, pelo plantio, pelos tratos culturais, pela colheita, 10% a mais de tempo disponível, isso representa A muita produtividade lá na no ponta, final, com né? certeza. E em paralelo também, quando você atua numa visão de gestão de ativos, né, esse é um exemplo, mas eu posso falar aqui de manufatura, de escritório, Uhum. de diversos setores que eu já passei, Que são processos, que são né, Léo? processos, né? Exato. E aí você também, eu tive lá a grande satisfação de ver, né, as perdas de óleo hidráulico, né, de lubrificantes, né, Uhum. diminuindo drasticamente. Porque a partir do momento que você então identificava, nós integramos os operadores já numa visão de operador mantenedor. Então o operador que só operava uma máquina, imagina aquele operador que cortava cana com facão, hoje ele opera uma máquina de 1,5 milhão. Exato. Né? Então ele cuidava da máquina dele. Então antes de trocar o turno, ele fazia um checklist da máquina dele e já sinalizava, a gestão na rotina acompanhava aquelas oportunidades e já tinha uma atuação forte. Então, assim, virou até o tema do MBA em Engenharia de Confiabilidade, voltado então para essas oportunidades. Mas, dentre outros, alimentício, a gente já conseguiu aumentar, né, mais de 15% de eficiência, né? Mesmo, Mitigação de riscos, realmente eliminar pontos que estejam impactando de forma negativa, né? Um outro um case que eu tenho também, né, no ramo de cosméticos, né? Setup, né? O que é o setup? A troca de setup é você trocar o processo que estava rodando um produto, né? Imagina assim, ó, tá rodando um perfume, né? Um frasco, vamos falar aqui, né? A gente tem aqui 310 ml, agora vai entrar um frasco de 1 litro. Tá. Então é diferente, Sim. né? Então, assim, a regulagem do processo é diferente e tal. Então, o setup, o que é o setup? Então, é aquela troca que a gente vai fazer e se perdia muito tempo, né? Então, sim, um setup ele durava ali 3 horas, porque higienização da linha, preparação dos recursos, sabe? Setup da máquina, velocidade, botar para rodar, ajustar. E todo mundo sabe, quem está nessa área sabe o quanto é delicado ajustar e vai aqui, vai dali. Só que cada turno tem um jeito. Ah, não, esse aqui eu faço assim, aí muda, já desconfigura a máquina, ou seja, falta de padronização. Um setup que durava aí praticamente quase 4 horas, nós conseguimos reduzir para 1h30. Uau! Então, assim, como, Leonardo? Tudo sincronizado. E o maior exemplo de setup é o SMED na Fórmula 1.
que é a troca rápida de ferramentas, que antigamente a gente via paradas de pit stop de 15, de 17 segundos, hoje você vê de 3 segundos, de 2 segundos. Então, mas como que faz isso? Treinamento, capacitação, ferramental, processos, cultura. Então você realmente olha para as pessoas, você não olha apenas para máquinas, equipamentos e ferramentas ali. Então você realmente, o maior ativo intelectual das empresas são as pessoas, é o conhecimento que essas pessoas têm, é a experiência que elas desenvolvem lá dentro. Então, olhando essa visão toda, eu falei assim, poxa, eu preciso proporcionar para esse mercado uma oportunidade para profissionais que desejam ser, né, esses profissionais de melhoria contínua, e aí realmente com a formação de consultores em melhoria contínua. Então hoje nossa formação, graças a Deus, é uma das que estão aí a todo vapor aí no mercado brasileiro, com toda uma estrutura muito legal. E na sua visão, qual que é o perfil do profissional que as empresas buscam hoje? Qual é o perfil que a gente vê aí que é eu vejo um profissional que tá... Eu falo o seguinte, olha, a gente pode dividir as habilidades de um profissional em 2 pilares. Nós temos as habilidades comportamentais e nós temos as habilidades técnicas. As habilidades técnicas, que são as hard skills, elas são adquiridas através de formações, de experiências, não é mesmo? Então, assim, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar ali, treinamentos, tudo mais, então isso leva um tempo. E você tem o outro pilar, que são as habilidades comportamentais. E as habilidades comportamentais, muitas delas, não são adquiridas somente por um curso. Por treinamentos, exato. Vai muito da índole, vai muito do ambiente que essa pessoa foi criada, vai muito do intelecto dela, independente do ambiente, classe social, porque isso para mim é independente, tá? Tem pessoa da comunidade que hoje está brilhando e quem nasce no berço de ouro tá perdido na vida ainda. Sim. Então, independente disso, eu falo que tem gente que não se formou em faculdade, mas tem a formação de vida. E dentro de empresas a gente encontra muitos profissionais assim. Por isso que a gente tem que respeitar todos que a gente encontra. Independente, não é porque a pessoa tem uma formação que ela vale mais que a outra. Concordo, com não faz sentido. Exato. Né? Então você tem uma questão que eu vejo que as empresas gostam muito, é realmente daquele profissional que ele demonstra interesse e vontade, sabe, de fazer a coisa acontecer, de vestir a camisa, de colocar o crachá e falar assim, faço junto. Interesse genuíno, sabe, né? Interesse genuíno, né? Que é muito interesse do consultor. Porque o consultor de melhoria contínua hoje, ele deixou de ser aquele consultor professor para ser um consultor de parceria. Ele entra e faz junto também. Ele entra e contribui na transformação, sabe? No desenvolvimento ali das iniciativas. Então, para o profissional de melhoria contínua que deseja começar essa carreira dentro de uma empresa ou deseja ser um consultor utilizando as experiências que ele tem, o que mais vai levar ele, tá, para o sucesso é a atitude, a firmeza e passar essa segurança, porque embora a gente não saiba tudo, mas a gente com firmeza e com segurança e com responsabilidade a gente avança. Né? A gente consegue. Por quê? Porque quem tem atitude corre atrás do conhecimento. Quem não tem atitude vai ter o quê? Vai ter gorduras de conhecimento e não vai transformar essa gordura, não vai tracionar isso aí, não vai queimar com atitude. Não adianta. Seria, assim, um profissional que enxerga os processos, né? Tem uma visão ampla, é um profissional equilibrado, que tem uma visão estratégica, que ele tem essas habilidades de organização, habilidade da comunicação, habilidade ali, né, realmente de integração, porque um profissional de melhoria contínua, ele é um grande, né, desmistificador vou falar, de
hábitos, de crenças, né? Porque realmente é um profissional que ele se comporta muito como um agente transformador. Eu até Né? ia te perguntar quais as competências que precisa, você já se adiantou, né? E também, e falar que isso também não é só para engenheiros, né? Com certeza, não só para É o que engenheiros, você né? falou, né? Não Pessoas só que para muitas vezes engenheiros, têm né? aí a experiência de vida, Com né? certeza. E que não é só para. Recentemente eu estava conversando com uma enfermeira e ela falou assim, Leonardo, eu fui contratada para melhorar os processos aqui do hospital. Aí eu falei, que legal, que bacana, isso é incrível. Isso Ela é é um case enfermeira, bacana. ela é enfermeira. Aham. Né? O outro que eu me recordo falou assim, Leonardo, eu sou aqui operador de máquinas, né? Máquinas agrícolas também. Me chamaram para contribuir com projetos. Incrível! Ou seja, onde eu quero chegar com essa história? Que o sucesso de projetos de melhoria contínua está na união de multidisciplinar. Tá? Então, você não faz um projeto sozinho. E você não precisa ser o engenheiro para fazer esse projeto. Você precisa de ter atitude, propósitos e Mentalidade, objetivos né? e método. Porque não adianta também sair fazendo sem metodologia. Não Uhum. adianta você querer desenvolver um projeto de melhoria sem metodologia. Não adianta você ser um consultor de melhorias sem metodologia. Tem que ter. Né? Então, assim, dentro do ambiente, se você tiver um processo estruturado, uma metodologia validada, organizada, você não perde tempo, você não cai no buraco de onde que alguns já caíram, aprenderam e traçaram o caminho certo. Então, os Aí ele projetos, fez, né? aprendi desse jeito, né? Então, os projetos, o sucesso deles está muito voltado, tá, em uma conduta e em um time multidisciplinar, independente da formação, mas o alicerce aqui é a metodologia que vai ser aplicada e dentro dessa metodologia ela é composta por ferramentas, boas práticas, técnicas validadas já no mercado que realmente vai conseguir evoluir e estruturar, né? Então todo esse Uhum. caminho para o objetivo final que é a transformação. Não adianta a gente fazer, queimar o tempo, queimar dinheiro e não chegar no objetivo final. Então assim, há uma questão muito forte também de liderança. Então, aquele profissional que consegue liderar, que consegue gerenciar rotinas, que consegue gerenciar conflitos sem se perder no caminho, sem deixar de ser influenciado, porque o profissional de melhoria contínua, ele sempre vai escutar, sempre foi desse jeito aqui, já vieram fazer e continua do mesmo jeito, isso que você está fazendo aqui, já tentaram fazer umas 4 vezes, não mudou nada, não deu certo porque não fez do jeito certo. Não deu certo porque não usou a metodologia certa. Isso vale em qualquer ambiente, em qualquer nível profissional. E o que você acha que muda na mentalidade do profissional quando ele começa a entender tudo isso? Ele começa a enxergar que, na verdade, ele tem habilidades muito estratégicas para ser muito pragmático na sua rotina e passa a ser uma rotina com uma dinâmica muito ágil. Ele passa a ter uma visão muito ampla. Né? Então, assim, eu falo Uhum. que quanto maior o conhecimento, maior até a zona de conforto. Por quê? Porque você vai adquirindo habilidades, né? E você Uhum. vai começar a enxergar o seguinte, poxa, calma aí, pela minha experiência, ou se eu não tenho tanta experiência assim, mas eu dominando uma ferramenta e um método, o que vai acontecer? Pelo que eu estou vendo aqui, as oportunidades elas são muito incomuns, Cris. Eu tenho certeza que eu posso listar aqui as Uhum. oportunidades, por exemplo, que na empresa onde você está tem. Parece que você me contou antes daqui do podcast para eu te falar aqui. Porque é muito incomum. É muito É incomum. aquela coisa Né? que só muda o CEP da rua, só É muda o isso. Né? CPF. E ele vai se sentindo seguro. Ele fala assim, poxa, calma aí, então eu consigo realmente desenvolver. Mas, mais uma vez, não adianta sair fazendo sem planejamento e sem metodologia, porque vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, todo projeto gera expectativa, Sim. né? E aí você se sente pressionado, e aí que está a diferença de um profissional maduro,
com uma formação, com um acompanhamento, com uma metodologia validada, com esse ecossistema, com networking de profissionais que também têm experiências, né? Imagina aquele profissional que está perdido sozinho no ambiente e fala, como é que eu faço aqui? Né? Então, assim, Excelente, né? excelente. Aproveitando tudo isso que a gente comentou, qual seria um resumo, Léo, para estudantes ou profissionais que querem seguir nesse campo aí de melhoria contínua? Primeiro ponto, né? Muitos profissionais e acaba que tem algumas crenças, né? E essas crenças, elas são de uma forma muito interessante de comentar, que é aquela seguinte: eu tenho que ter 3 pós-graduações, eu tenho que ter formação X, Y, Z para começar a fazer, para começar a atuar, eu tenho que ter tanto tempo de experiência, eu tenho que ter isso, e aí começa a colocar o sucesso no futuro. Então você começa a depositar Linkando, né? com o tema, né, do nosso podcast, o futuro da engenharia. O futuro é agora. O futuro é agora. Não é lá na Exato. frente. É agora. Agora. É agora, né? Então, quando você... eu falo que muitos começam a colocar o sucesso no futuro, em coisas que... e até vou terminar aqui de fazer uma pós para começar a atuar. Não. Por quê? O segredo, Cris, de verdade, tá? Primeiro ponto, certamente profissional que vai atuar numa área tem que estar habilitado. Porque não adianta você dirigir um carro desde criança e não estar habilitado, né, com as devidas competências necessárias para sair na rua dirigindo um carro. Né? Então, da mesma forma, um profissional. Como eu te falei lá atrás, no início da nossa conversa, eu era menor aprendiz, mas eu já exercia uma postura profissional. Qual que era? Da escuta e da observação. Então, aquele profissional que ele ainda não está habilitado, não é por causa que ele não é habilitado que ele não consegue ter uma visão estratégica. Calma aí, deixa eu aprender, porque isso aqui vai me ajudar. E hoje as pessoas estão muito ansiosas. Então, a gente tem que fazer algo que, primeiro, para a gente chegar lá em cima é muito rápido. É muito rápido. Para a gente permanecer, só fica quem está preparado. Só fica quem está preparado, porque só se mantém, né? Só se mantém quem está preparado. Então é o seguinte, o que vai te dar o alicerce, a segurança para você alcançar cada vez mais pontos mais altos na sua carreira, está na sua atitude. Mas numa atitude positiva, muito conectada com os seus valores. Porque não adianta a gente também estar numa empresa que os valores não batem. Né? Então, assim, eu defendo muito essa linha, tá? Então, eu falo que atitude, porque a atitude ela vai te trazer experiência. E o conhecimento a gente adquire, mas a experiência a gente desenvolve. Né? Então, legal, assim... isso. Bacana essa frase. Repete aí, porque eu adorei. Né? O conhecimento a gente adquire. E a atitude e a experiência a gente desenvolve, né? Legal, então, assim, a gente bem adquire. Bacana. Porque é isso, né? Então, assim, quando a gente realmente tem essa atitude de fazer a coisa acontecer, sabe? Naturalmente, você vai adquirindo, vai absorvendo o conhecimento e você vai aplicando ele. Então, não adianta você, por exemplo, ficar... não estou dizendo que o estudo não é importante, pelo amor de Deus, mas não adianta também você só estudar e não fazer nada. Porque você não vai ter a experiência da aplicabilidade, porque entre teoria e a prática existe uma distância muito grande. Enorme, enorme. E aí que está um ponto, há uma frustração muito grande, porque eu passei por isso. Tudo que eu estou te falando aqui, eu já passei por isso. Né? Dizer o seguinte, eu estudei, mas na hora que eu fui executar era diferente, mas eu me senti frustrado. Mas não era o quê? Talvez faltou uma visão estratégica que ninguém tinha me falado. Então, assim, por quê? Porque cada ambiente é uma cultura, é um nível de maturidade. Não é porque uma empresa não está do jeito que você sonha que lá não é o melhor lugar para você. Pelo contrário, se a empresa está muito abaixo da sua referência, é lá que você vai
com certeza, é entregar resultados e fazer o seu nome. Então, E ver assim, oportunidade. eu falo, muita gente fala assim, a empresa é uma bagunça, mas que bom que é uma bagunça. Porque lá vai ter oportunidade para você trabalhar. É isso Ou você aí. vai achar que vai entrar numa empresa, tá tudo perfeito. Se tá tudo perfeito, não precisa de você lá. Porque nós somos prestadores de serviço. Mesmo sendo um CLT, nós somos prestadores. Sim. Então, assim, se não tem problema, não precisa ter o profissional lá. Então, nós somos contratados porque nós somos resolvedores de problemas. E não precisa esperar a vida toda para adquirir todas as soluções, porque, na verdade, a gente só aprende fazendo. É igual a matemática. Nunca vi ninguém aprender matemática só lendo livro. Tem que Não. pegar e fazer exercício, né? Exato. E até a tecnologia, a inteligência artificial, a automação, como que ela contribui aí para a melhoria contínua? Ela contribui numa questão muito interessante, primeiro, na organização ágil, né, de dados, na organização realmente, né, daquela parte mais burocrática, Tá. né, porque a gente tem, Operacional mesmo. porque assim, a gente tem dentro das áreas, né, vamos falar, em iniciativas de projeto de melhoria, nós temos aqui alguns entregáveis. Então nós Uhum. temos toda uma preparação, por exemplo, da parte burocrática, checklists, análise de dados. Então, assim, você realmente, né, tirar conclusões com o que está ali. Então, hoje a inteligência artificial, ela consegue trazer para a gente dados em uma velocidade, interpretações em uma velocidade muito grande. Só que isso não é o fim. Isso é o caminho para você obter as informações. Então, se é um instrumento, ele não é o decisor final. Mas ele vai te levar para uma decisão final. Então, não é porque você colocou os dados lá e jogou e pediu para uma análise que aquela análise é que prevalece. Você tem que fazer uma interpretação, uma análise e uma recomendação com base ali na sua análise crítica também, né? Então, hoje você tem vários recursos que, principalmente com relação ao tempo. Então, você ganha muito tempo Uhum. e há uma praticidade muito grande no acesso e na organização das informações, muito ágil, apresentações, análises, né? Enfim, então há uma facilidade muito grande, né, nesse ponto, mas isso não tira a responsabilidade de realmente fazer uma análise crítica, fazer uma análise, né, ali como multidisciplinar, sabe, ter momentos de workshop, sabe, de integração, realmente, né, de fazer os famosos, né, assim, a gente fala dos brainstorms, né, os toró de ideias, né, Toró de ideias. as tempestades de ideias, porque isso é muito legal, mas o bacana, por exemplo, num brainstorm, não é a ferramenta, é na integração que ela proporciona. Que quando você coloca várias pessoas que estão envolvidas em uma oportunidade, você gera conexão. Você gera essa integração. Amplia a visão também, né? Isso é sensacional. Eu falo que é o seguinte, que quando a gente aplica ferramentas, né, de análise estatísticas, sabe, é muito interessante. Todas as ferramentas da qualidade, ferramentas que vão trazer dados, porque na verdade as ferramentas são grandes facilitadores de organização de dados. Né? Então a metodologia que a gente utiliza, ela organiza dados para tomadas de decisões. Muito nisso, né? Então isso ajuda a gente, organiza as informações, porque a partir dali a gente toma decisões assertivas. Mas eu falo que tem um valor muito maior na integração, porque a integração, conectando com o que eu falei no início também, não é só gerar ideias. O momento de brainstorm, o momento de análise de workshops, não é só para gerar ideias, é para fazer o quê? Construir um ambiente, uma cultura voltada para a melhoria. Então, assim, a gente não constrói as coisas sozinhos. A gente constrói, a gente força, a gente reforça, a gente, nessa união, você fortalece uma cultura porque as pessoas começam a ver sentido. Nada melhor do que trazer sentido do propósito para os colaboradores. Porque a partir do momento que ele enxerga o propósito, ele se vê inserido pertencente, ele se vê pertencente e principalmente ele vê o valor do seu trabalho. Sensacional. Né? Então, assim,
o ponto tá, o núcleo das ações de rotinas não está meramente nas informações que a gente obtém, mas nessa união que a gente proporciona. E principalmente você dar clareza para ele se sentir importante, ele se sentir pertencente do processo e o valor do trabalho dele. Hoje, você só permanece dentro de uma empresa, independente do salário, se você está sendo reconhecido pelo valor que você entrega. Porque você pode estar em uma empresa ganhando muito e você não está sendo valorizado. Aí você vai ser consultor de empresa, que você vai ser valorizado e você pode escolher os projetos ainda. Né? Então, assim, dentro de empresa, você continua quando você é valorizado. Uhum. Porque eu te falo, tem alunos mentorados nossos que estavam com excelentes salários, mas em um ambiente que não estava fazendo bem. Ou seja, não adianta só o dinheiro. Vale muito o ambiente onde que a gente atua, né? Então, o ambiente de reconhecimento ele é muito importante. Porque o meio adoece. E como adoece? Nossa! Léo, a gente vai caminhando para o nosso fim do podcast. A gente ficaria horas falando. Muito. Porque tem em tudo, né? A gente. Acho que eu até já estourei a hora já. Tanto falar tudo, aqui. Né? A gente vê oportunidade em tudo. Muito. Em a gente todos pode falar os muito aqui, viu? Mas busca lá, Leonardo Melo, no seu iOS, no seu Android, iPhone, Samsung, o que for, tablets, smartphones, vocês podem baixar o meu aplicativo. Leonardo Melo com L só, é um ícone preto com L laranja. Lá você vai ter todo esse material que a gente conversou aqui de presente para você. Aproveita e deixa também, tem alguma rede social, algum outro tipo de contato que você gostaria de deixar aqui, daí a gente coloca aqui embaixo na legenda. Olha, vocês vão me encontrar na internet, no Instagram, consultor Leonardo Melo, com L só. No YouTube também, todas as terças-feiras, nós temos o GembaCast, né? Então, convido vocês a acompanharem também. Foi muito legal. Tem o GembaCast, Consultor Leonardo Melo, é o meu canal no YouTube. Estamos no Spotify também, como GembaCast. E no LinkedIn, Consultor Leonardo Melo. Então, nas redes sociais, Consultor Leonardo Melo. Vocês podem me adicionar lá, me chamar, que eu faço questão de contribuir. Isso faz parte do meu propósito, tá? Como profissional. Né? Então, não poderia ser diferente. Sou filho de educadores, né? Então, esse é o meu propósito de compartilhar. Eu não tô aqui para segurar o conhecimento, até porque seria muito prepotente da minha parte saber que eu sei, falar que eu sei tudo, né? Mas não sei, gente. Então, mas a gente corre atrás e a gente compartilha, porque com certeza a gente vai conduzir e vai desenvolver, proporcionar aqui um futuro melhor para cada um de vocês aqui, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Cris, pelo convite. E para fechar aqui nosso episódio, tem alguma mensagem final para a gente poder fechar aqui com chave de ouro? Você que deseja ser um profissional que atua na área da qualidade, de melhoria, com os projetos, né, de iniciativas, eu vejo que você tem um valor muito importante para o mercado. A gente sabe, e isso realmente é de muito conhecimento, Cris, o quanto os profissionais tá caindo, né, a formação de engenheiros no mercado hoje. Bastante. Né? Então a gente vê uma queda desde 2014 muito significativa. Para vocês terem uma ideia, praticamente o que entra na faculdade hoje, 1/3 apenas, se forma no tempo certo. Isso os outros, né, se perdem, vão embora, larga a faculdade, enfim. Né? Então, você profissional, sabe de uma coisa, que conectado com esse tema, você tem muita oportunidade. E a oportunidade não é só a oportunidade do trabalho, mas é a oportunidade da qualidade de vida. Porque nada melhor você, por exemplo, poder compartilhar ali momentos com a sua família, tirar férias junto com a sua esposa, com o seu filho, né, levar o filho na escola, buscar seu filho na escola também. Então, os profissionais de melhoria contínua, é comum eles já começarem a desenvolver já um plano para uma carreira autônoma, seja em parcerias com empresas de consultoria ou até mesmo contribuindo com outras empresas, porque nada melhor, nada mais valioso que o nosso tempo.
tá? Então, sim, para isso, conforme eu falei, né, podem me acessar também, né, a gente pode conversar, mostra os caminhos, nós temos a formação de consultores também em melhoria contínua, que vem aí, graças a Deus, né, sendo um sucesso, né, no Brasil. Então, assim, a gente tem alunos Muito mentorados, legal. né, Confiram lá. aqui no Brasil todo, um network incrível. Então, assim, você profissional, sabe, que deseja atuar, com certeza o mercado está assim, é um oceano azul, independente do ambiente, independente do tamanho da empresa, se é indústria, se é serviço, se é civil, se é na logística, se é no hospital, se é no escritório, seja onde for, você tem oportunidade. Então, assim, desejo, né, muito sucesso a você que está aqui nos acompanhando, toda a nossa audiência. Cris, muito obrigado pelo convite, né, agradeço mais uma vez aqui essa receptividade incrível a toda a equipe que está aqui também, né, por trás das câmeras aqui também, né, nos acompanhando, que a gente realmente, né, é muito importante a gente valorizar, porque esse momento aqui aconteça de forma tão bacana e tão acolhedor. Então, assim, eu também agradeço, né, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que eu sou apaixonado, já estive aqui várias vezes, né, inclusive recebi o reconhecimento, né, na Câmara Municipal também, do Murilo, vereador Murilo. Então, assim, né, Murilo, né, o Ítalo, né, tem um Murilo também que é um grande amigo meu, mas tem o Ítalo, muito bacana também, que ele é um grande defensor aqui dessas iniciativas, principalmente, né, em ambientes como esse, né, de órgãos públicos e tudo mais. Então, eu fico muito honrado aqui com essa oportunidade. Léo, a gente que agradece a sua presença, toda essa contribuição do seu conhecimento em dividir aqui com a gente, em estar presente aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigada, em nome da AEAS, de toda a nossa entidade. Muito obrigado e agradeço mais uma vez, né, a audiência aqui que está com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Viu? Agradecemos também a sua audiência, aos profissionais, aos associados, parceiros e empresários que apoiam nossa entidade. A AEAS é feita por pessoas para pessoas. Nosso papel é unir talentos, aproximar profissionais e construir juntos um futuro para arquitetura e engenharia. Até o próximo episódio.